Pelé, um dos maiores nomes da história do futebol, uma piada no Chaves e um meme famoso em 2012. Mas vocês sabiam que ele já fez um filme? Mais de um, na verdade. E é disso que vamos falar hoje. Eu e meu mano Potinho assistimos Os Trombadinhas, ou o filme do Eu Sou o Jô Soares, sua piranha. O filme começa com dois homens voando num jardim particular, enquanto passam umas filmagens em Ultra HD 4K de São Paulo. Eles pousam um jatinho e o Pote começa a falar umas coisas nada a ver. Olha o Chico do Chaves. Hã? O Chico do Chaves. Essa mulher aqui? A cena corta e a gente vê eles, os Trombadinhas. Ó o ladrão. Ó o ladrão. Eita porra. Não vão assaltar, mano. A rua tá lotada. Os moleques soubam e saem correndo igual o Jake do Subway Surfers. Tentam pegar ele, mas ele manda os dribles mais insanos da história dos furtos brasileiros. Até que o Trombadinha se vê cercado. Eles sobem alguma coisa que eu não consigo dizer o que é e pula pro meio da rua. E é atropelado por um dos homens que estavam no jatinho. Ele leva o garoto pro hospital e depois vai conversar com o juiz, que explica que a criminalidade infantil tem aumentado muito recentemente. Mas o cara do jatinho tem uma ideia. Ele vai num barzinho conversar com os amigos e descobrimos que o nome dele é Fred. Ele fala que tá com uma ideia de levar o Pelé pra ajudar umas crianças e por algum motivo o amigo dele é a favor de pena de morte pra crianças? São criminosos natos, só pena de morte mesmo. Caralho! Eu, Renato, sou cara cabeça. Então a gente vê ele, o Pelé, treinando uns gurizinhos do fute. E eu queria salientar que um deles tá cagado. O moleque com a Eu cara tô cagado. cagada, mano. Eu O tô cara tá cagado. cagado. O Fred aparece e fala com o Pelé sobre o plano de diminuir a criminalidade infantil. E ele aceita ajudar no bagulho. Só que eu achava que o Pelé fosse, sei lá, ele fosse doar pra causa e falar sobre ela pra chamar atenção pro problema. Mas não! O Pelé vira um policial pra ficar correndo atrás de criança. Por que ele aceitou isso? Ele não joga no Santos! O Pelé vai pra delegacia e ele é apresentado pro detetive Bira, que vai ser o parceiro do Pelé na caça ao crime. Fred explica que talvez tenha um adulto mandando as crianças roubarem por ele e eles vão pra rua investigar. Eles veem um cara roubando uma mala e por algum motivo não fazem nada. E o Bira começa a falar que ser um policial não é brincadeira que nem o futebol. E o Pelé compara os riscos de ser policial com cobrar um pênalti com o estádio lotado. E sei lá, sabe, não me parece a mesma coisa errar um chute e levar um tiro. Mas enquanto eles conversam, eles veem dois Trombadinhas roubando uma moça. E eles correm atrás do moleque. E tem a pachorra de perderem na corrida pra ele. Sério, isso foi tão humilhante que o Pelé decide ir pra casa treinar e tentar de novo amanhã. E no dia seguinte, eles vão pra uma praça e eles ficam que nem dois psicopatas seguindo as crianças no meio do mato. E os Trombadinhas lá, continuando a streak de roubo deles. Eles vão atrás do moleque e o Pelé não consegue alcançar o moleque de novo. Tipo, sério, esse cara não era pra ser jogador de futebol, como que ele consegue correr menos que uma criança? Enfim, o moleque vai em direção a uma moça e taca a bolsa na sacola que ela tá segurando. O Bira vê isso e vai tirar satisfação. Ela fala que ele tá maluco e que vai olhar dentro da bolsa e... Achei! Ela atira nele. Vai, compara chutar uma bola com levar um tiro agora, Pelé. A moça foge e leva o Bira pro hospital. O Fred pergunta se o Pelé viu o rosto da moça e ele diz que não viu, mas confirma que realmente tem adulto no esquema. A cena corta e a gente vê os Trombadinhas jogando um flipper. E chega o chefe deles, o Manteiga, perguntando se a Arlete, a moça que deu um tiro no Bira, tá bem. E pede pros moleques acompanharem ele até o banheiro. Ele pergunta se alguém seguiu os moleques e rola um dos diálogos mais estranhos que eu já vi na minha vida. Alguém seguiu vocês? O tiro é que levou o Teco e um negão. Putz, aí ele corria a paca. Mija. Não tô com vontade. Mija, tô falando. Porra, mano. Que porra de diálogo é esse? Mano, é assim que funciona. Tem que mijar. Depois de pedir pros moleques mijarem, ele ainda ameaça os moleques de morte porque não tá acreditando que o Pelé tava correndo atrás deles. O negão corria a paca, parecia o Pelé. Pelé? Você teve a cagaço e viu fantasma, isso sim. Continue mijando. Então o Manteiga vai pro apartamento da Arlete. Ele briga com ela porque na bolsa do velho não tinha nada de valioso e por algum motivo isso deixa ela com tesão. Depois de um sexo muito curto, o Manteiga reclama que ele queria ser o rei do crime e não ser só mais um na firma dos bandidos. Acho que ele e a Arlete se merecem, né? Ela fica com tesão recebendo bronca e ele acaba o sexo e fica triste por não ser o rei do crime. Eu acho que é um bom casal. De noite, o Fred vai pra casa e na entrada dessa porra que ele tem a pachorra de chamar de casa, tá esperando um repórter chamado Marcelo. Ele pede uma entrevista com os Fred às 3 horas da manhã. Eu acho que ele levou a sério demais o trabalho enquanto eles dormem. O Fred pede pra ele voltar amanhã, mas a filha dele, Ana, por algum motivo convida ele pra jantar. Moça já tá bem grandinha pra eu ter que explicar o porquê não é uma boa ideia convidar estranho pra sua casa. O repórter que não é bobo, caga pra entrevista e começa a dar mole pra filha do Fred, na frente da família toda dela. Porra, cara, o pai dela é rico e envolvido com a polícia. Ele tem dinheiro suficiente pra matar você, esconder o corpo e pra ninguém nem mexer no teu caso. E tu me mete essa? Puta que pariu, bicho.
Ele vira pra Ana e pede ajuda dela pra cobrir o caso do Pelé e dos Trombadinhas. Ela fala que anima, e o cuzão do Marcelo fala que pra ela ajudar, ela tem que falar tudo que sabe do pai. E o pior é que a filha da puta aceita! Que vontade de dar a buceta é essa, menina? No dia seguinte, os Trombadinhas se reúnem. O Manteiga explica como vai funcionar a operação, botando um puta de um medo nos moleque. E em contraparte, o Pelé tá explicando como que funciona alguma coisa no futebol, eu não faço ideia. O Fred aparece e eles falam do estado atual do Bira. A cena corta e a gente vê que os Trombadinhas estão botando pra pocar. Eles veem um cara moscando num carro e tentam vender um buquê de fachada pra pegar o relógio dele. E o parceiro dele, que é a porra do Chaves, chama a atenção do motorista e ele sai do carro puto. Então o Chaves entra no carro e sai vazado. Ele sai dirigindo que nem um filho da puta, atropelando a porra toda, e os policiais começam a perseguir o Chaves. Eles pedem pra ele estacionar, mas ele tá se sentindo no GTA. Nada pode impedir ele. A polícia começa a alcançar ele, então ele percebe que é melhor morrer do que perder a vida. E taca o carro de cima da montanha. Enquanto isso acontecia, o Pelé tava fazendo um retrato falado do garoto que ele correu atrás na praça. Ele diz que já viu esse moleque em algum campo de futebol na rua. Então ele decide procurar um moleque em uns campinhos de fute perto da área. E o Marcelo tá na cola do Pelé. Ele tava no carro estacionado no lugar só esperando o Pelé sair. E ele sai com o Bira, que aparentemente só precisa de 3 dias pra se recuperar de um tiro a queima-roupa. O Pelé explica pro Bira que se eles acharem o garoto que pegou a bolsa e entregou pra Arlete, eles podem chegar no chefe mais fácil. O Bira escuta tudo isso e diz: E como é que eu vou encontrar aquela loura safada, hã? Olha, Eu bota no safada. jornal. Que isso, Bira? Então o Pelé e o Bira ficam vendo os campinhos de futebol dentro do carro que nem dois esquisitos, e o Pelé reconhece o garoto. Ele começa a seguir esse moleque bem lentamente. Tipo, o carro tá indo bem lentinho. Eu não sei como esse moleque não reparou. Mas enfim, eles seguem o moleque até o local que o Manteiga faz a reunião dos Trombadinhas, e o Marcelo, o repórter, vai atrás. Eles esperam do lado de fora e o Bira reconhece o Manteiga. E o Pelé caga pra informação e começa a falar que vai levar o moleque pro Santos. Ah, agora eu entendi o porquê que o Pelé tá fazendo tudo isso. Ele tá pouco se fudendo pras crianças. Ele está servindo de olheiro pro Santos. Porra, depois de 1 hora de filme, eu finalmente descobri o real motivo do Pelé tá fazendo tudo isso. O Manteiga vai embora e o Marcelo acha estranho o Pelé e o Bira não terem feito nada. Então ele segue o Manteiga até em casa. E lá, a gente vê que a Arlete tá traindo ele. Então ele pergunta se ela tava com alguém. E a Arlete começa a mandar a real pra ele. Chama ele de broxa. Fala que ele é beta, gado, cringe e goré. E nunca será o Sigma de São Paulo. E o Manteiga puto dá um tapa nela, pega ela pelo pescoço e começa a beijar ela. É, realmente esses dois se merecem. O Manteiga explica que descobriu quem é o rei do crime e que quer tomar o lugar dele. E de repente, alguém tenta abrir a porta do apartamento. O Manteiga vai correndo ver quem é, e é o Marcelo e a Ana, a filha do Fred. Depois disso, o Manteiga amarra eles e prende no armário. Enquanto isso, os Trombadinhas roubam umas freiras na igreja. Mas o que eles não esperavam é que a dupla PB, Pelé e Bira, estavam esperando do lado de fora. Eles seguem os moleques que correm até a Arlete e deixam que eles roubaram na bolsa dela. O Bira vê e vai correndo até ela, que se vira de um jeito 100% natural que todos vocês deveriam fazer sempre que vê um policial na rua. O Bira já vem cobrando satisfação. A Arlete tenta usar a mesma estratégia de antes, mas dessa vez o Bira já tá preparado. Ele não deixa ela botar a mão na sacola. Mesmo assim, ele é desarmado e leva uma surra da Arlete. É, Bira, eu acho que tá na hora de se aposentar já. O Pelé vai correndo ajudar um amigo e finalmente acontece um dos diálogos mais icônicos da história desse país. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Nossa! Só pra essa cena o filme já ganhou 10 de 10. É o melhor filme do mundo, é um clássico do cinema nacional, não tem como, é o Grêmio. E eu não tinha percebido, mas nessa cena nascia uma lenda. Eles prendem a Arlete e o Pelé vai atrás dos Trombadinhas enquanto o Bira resolve as coisas na igreja. Ele chega até a casa da avó do Trombadinha, bate na porta e pede pra conversar com ele. E o garoto simplesmente pula a janela e sai correndo. O Pelé persegue ele enquanto toca um solo de piano por algum motivo. E depois vira uma música calminha. Pô, mano, se eles usassem qualquer música sem copyright que o YouTube dá, a cena ficaria mais emocionante. Ele consegue pegar o garoto que tá com o cu na mão. E ao invés de acalmar o garoto e falar que ele não vai ser preso, o Pelé começa a contar a backstory dele. Que porra é essa, Pelé? Isso não é hora de contar a história não, bicho. O garoto tá achando que tu vai comer o cu dele e tu contando com um cara que te chamava de gay na infância não ajuda. Depois disso, a gente volta pro Marcelo e a Ana presos na casa do Manteiga. E chega um capanga pra ficar vigiando os dois. Eles trocam uma ideia e de repente, alguém toca a campainha. Safada. Olha, eu vou atender a porta. Quem gritar morre, falou? Morre!
Ele gritando falando isso, vai se fuder. Por sorte, era o Gibi na porta. O cara que a Arlete traiu o Manteiga com. Ele chega falando que quer ver o corno do Manteiga porque ele achou estranho a Arlete não aparecer no encontro que eles marcaram. E o capanga do Manteiga manda o melhor conselho que você pode dar pro seu amigo quando a amante dele não aparece no encontro. C'est la vie, mon cher. Pare com essa merda de inglês. Não é inglês, seu burro, é alemão. Então a campainha toca de novo e o capanga vai ver quem é. E... Mon Dieu de la France. Pelé aqui. Aí, ó. O cara esquece totalmente que ele é um criminoso com 2 reféns na casa e abre a porta felizão. Mas o Gibi lembra ele que o Pelé tá com a polícia. Então ele saca o revólver, mas o que eles não sabiam é que o Pelé veio preparado. Ele viu 2 filmes do Jackie Chan antes de ir pra lá. E ele parte pra cima e desce todo mundo na porrada. Sim, 2 homens armados perderam pra um cara que jogava no Santos. Eu avisei, amigos, uma lenda. Aí ele salva os 2. Enquanto o Pelé tá lá batendo em bandido, o Fred tá no barzinho com os amigos ricos dele, contando que o Pelé recrutou um trombadinha pro Santos. Ele até mostra o tato falado do garoto pra um dos amigos que é a favor da pena de morte pra crianças, e ele estranhamente quer ficar com o retrato do moleque. O Fred não deixa e fala que isso daí tudo é confidencial. E o filho da puta tá aí mostrando e falando detalhadamente sobre pro cara que é a favor de pena de morte pra crianças. A cena corta pra um monte de carro indo pra um lugar cheio de repórter. O Pelé sai do carro pra ver o que tá acontecendo e lá ele vê o Tião, o moleque que o Pelé recrutou pro Santos, morto. Ele vê aquilo e só fica pensando em uma coisa. Ah não! Mataram meu moleque, mataram minha joia do Santos, porra. É, amigos, desde o começo do filme a gente viu o Pelé treinando um moleque cagado, um monte de bucha. Ele entrou nessa dos trombadinhas só pra ele ser olheiro, porque ele não aguentava mais treinar bagre. E no dia que ele finalmente conseguiu recrutar alguém bom, o moleque morre. Ele vai pra casa da avó do garoto e vê o funeral. Enquanto eu e o Pote tava zoando que ele só tá triste porque o moleque não entrou pro Santos. Ele é muito triste, não vai trazer ninguém pro Santos. Como que você é um goleiro profissional? Quem puder ter acabou de morrer, porra. Porra, perdemos uma contratação, caralho. Ia render muito dinheiro pro Santos. Eu ia ganhar uma comissão por ser olheiro. Pois é, porra. Olha o meu salário do mês, eu fali. A avó mostra que ele era um grande fã do Pelé. Tinha álbum de figurinha da Copa, pôster, foto, jogava com ele no FIFA. Agora ele realmente tá triste porque perdeu um fã, não porque perdeu um jogador do Santos. Então, Teve que ver que o cara era realmente fã. tipo, ele, porra, o moleque morreu. Ele tá triste porque perdeu a estatística, tá ligado? Ele perdeu mais um fã. E menos um fã no mundo. Não! Eu perdi um fã! O Fred vê o Pelé triste e vai consolar. E o Pelé se pergunta como que descobriram que o moleque dele contou sobre o esquema. E o Fred diz que mostrou pra uns amigos aí. E o Pelé olha sério pro Fred e diz que quer conhecer esses amiguinhos dele. São Paulo é fogo, hein? Na cena seguinte, o Pelé tá tomando uma breja com os caras. Caralho, Pelé! Eu achei que tu fosse chegar no pique Hotline Miami matando todo mundo. Tá realmente só conhecendo os caras? Tá. Eles ficam conversando sobre negócios e eles chegam até a fechar acordo na mesa. O Pelé vai pra delegacia e fala que desconfia dos amigos do Fred. E entrega cheques com o nome completo de todos eles. Todo mundo caga pra isso e eles vão lá cobrar o Manteiga. E parece que eles não são os únicos. Um dos trombadinhas tá na porta da casa que eles fazem reunião procurando o Manteiga. Ele chama, mas ninguém responde. Então ele invade o lugar pela janela e tem um cara aleatório lá. O que é que tá fazendo aqui? Tô procurando manteiga. Aqui não tem nem manteiga nem pão. Vai tomar no cu dessa piada. O cara começa a expulsar a criança dali e o Pelé chega, vê o cara expulsando a criança e na hora que ele ia fechar a porta, o Pelé mete logo 2 pés no peito do cara. Caralho! Caralho! Enquanto o Pelé e o cara estão brigando, o Marcelo chega, entra na casa e vê o Pelé e o cara lutando como se fossem 2 personagens de Street Fighter. E enquanto ele assiste a luta, o cara joga a bola no repórter e ele cai duro no chão. Enquanto o Pelé tá tendo um X1 mais insano da vida dele, o Bira chega com os reforços cercando o local e o Pelé finaliza o cara, que geme que nem um personagem de Street Fighter mesmo. O cara diz que vai contar tudo se eles derem proteção, e levam ele embora. Então, a lenda. E o Bira vão pra um bar que o Manteiga tá. O Bira e o Pelé já chegam falando que são da polícia. O bartender escuta isso e já puxa logo uma 12 e começa a tirar no foda-se. Geral sai correndo e o Pelé joga uma cadeira no bartender. O Bira parte pra cima do Manteiga enquanto o Pelé bate no bartender. E enquanto tá rolando a porradaria franca, chegam os reforços do Bira. E junto deles vem uma tiazinha. E ela do nada começa a bater em alguém. E ela é presa junto com todo mundo. Tipo, por que ela fez isso? Tipo, caralho, que porra é essa? Eu te juro, eu não entendi essa cena até hoje. Então, pela primeira vez, os 3 ficam cara a cara. O Pelé pergunta quem é o dono da casa abandonada, mas o Manteiga se recusa a responder. Tudo que ele diz é que deixa a casa para uns moradores de rua dormirem lá.
Ou seja, o cara que tava lá é um mendigo, que tava dormindo suave, acordou com uma criança invadindo a casa, tirou a criança de lá, foi espancado pelo Pelé e no final ainda foi preso. Porra, vai tomar no cu. O Manteiga fez muito mais por São Paulo do que o Pelé e o Bira juntos o filme inteiro. Enquanto o Manteiga tá lá tirando os mendigos da rua, enquanto isso o Pelé e o Bira ficam vendo um velho ter a mala roubada e simplesmente não fazem nada sobre isso. Uma senhora perdeu seu neto por causa da burrice do Fred. Se o Pelé e o Bira tivessem agido mais cedo no filme, o Marcelo e a Ana não teriam sido sequestrados. Ou seja, os nossos heróis no filme foram mais um serviço à sociedade do que a porra do vilão. O Bira cansa do Pelé de papo furado e bota a moral no Manteiga, que começa a explicar que o rei do crime trabalha com contrabando e que ele vai pra um cais amanhã. No dia seguinte, eles já estão lá esperando, e bem na hora que o repórter chega, um capanga sobe no navio e desce com um cara de peruca fingindo ser uma senhora. O Bira puxa a peruca dele e o Pelé chuta a barriga do cara, derrubando um monte de coisa no chão. O capanga puxa uma arma e começa a atirar. O capanga rouba o carro do Marcelo e dá fuga com o rei do crime. O Pelé e o Bira vão atrás deles e começa uma perseguição genuinamente foda, até que o capanga bate o carro num monte de caixa de papelão e o carro explode. A cena corta do nada pro Pelé e o Fred na frente da casa de um dos amigos do Fred. Eles tocam a campainha e o Pelé fica escondido. O amigo do Fred começa a falar que precisa fugir do Brasil e precisa da ajuda deles. E o Pelé do nada aparece perguntando se o cara vai viajar. Eu achei que tu ia pegar o cara de surpresa, Pelé. Por que caralho tu se escondeu se tu ia se revelar logo em seguida? O Pelé começa a falar que sabe que ele é o rei do crime. E o cara puxa uma arma e fala pra ninguém se mexer. O Bira lança a ult dele e os reforços aparecem. Enquanto o rei do crime tá fazendo um monólogo falando como o Pelé estragou o esquema dele, o Pelé puxa o tapete dele. Literalmente. Ele cai no chão e derruba a arma. A lenda parte pra cima dele e eles caem na porrada. E durante a briga, ele cai perto da arma e troca tiros com o Bira enquanto tenta fugir. Mas ele leva um tiro da ult do Bira. O Bira comemora que tá tudo resolvido, e eles conversam um pouquinho na sala. Depois disso, o Fred e o Bira estão conversando com o cara, e ele diz que é uma pena o Pelé não querer virar detetive, e que os trombadinhas continuam a dar trabalho pra polícia. Não se preocupe, doutor. Fechamos aquela universidade do crime. O Pelé levou os guris para Santos, futuros craques de futebol. A cidade tá limpa, não há mais trombadinhas. E no momento que ele fala isso, 2 moleques esbarram nele e roubam a carteira dele. E sobe os créditos. Ou seja, todo o trabalho do Bira e do Pelé não serviu pra nada! Antes de começar a escrever esse roteiro, eu tava pronto pra dar uma nota 7 pro filme. Mas depois de ver ele sozinho, eu não consigo dar uma nota maior que 3. Sério, na época eu não era muito de ver filme, e eu lembro que esse filme é um dos piores que eu já tinha visto até aquele momento. Eu demorei 5 meses pra escrever esse roteiro, simplesmente porque o filme é entediante. Foi uma porra ver as cenas várias e várias vezes e pensar, isso vai ser o tipo filme? Com certeza eu não falei alguma coisa importante ou fiz uma piada que não fez sentido, mas achou que tinha acabado? Não! Aqui estamos! 1 ano e 2 meses depois que eu vi a porra do filme com o Pod. Esse vídeo era sobre eu e ele, e hoje em dia isso é só sobre minha vagabundagem. Eu demorei tanto pra fazer esse vídeo e fiquei falando dele, lhe prometendo que isso ia sair pros meus amigos, que isso simplesmente virou uma piada. O Pelé virou uma maldição pra mim. Eu tô tranquilo ouvindo Jesus Negão com meus amigos e pá, Pelé. Tô numa semana tranquilo no Twitter, pá, Pelé. Eu saio de um banho tranquilo, abro o zap, pá, Pelé. É sério, o Pelé virou um gatilho pra mim. Eu escuto dele e eu fico triste, lembrando que eu sou um vagabundo. Eu só tô feliz que eu terminei essa porra. Com certeza não ficou perfeito, mas que se foda. Agora é o Pelé e os Trapalhões, caralho.